célula. Galera, eu tinha falado que sábado ia ter uma novidade, mas sábado que vem tem novidade confirmada, então não perca sábado que vem a célula. As duas células, semear e a rolé com Cristo, beleza? Não perca, beleza? Então vamos orar pelo Elian, que Deus possa abençoar. Pode colocar o logozinho hoje, que ele possa ser usado na vida de cada um aqui hoje, ele possa ser um instrumento de Deus, amém? Estende sua mão para cá, vamos orar pelo Elian. Papai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, a tua presença é real aqui neste lugar, nós já podemos sentir através da abertura, do louvor e da oferta. Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa estar aqui neste lugar, nos batizando, nos renovando com a tua caminhada, Senhor, que nós podemos cair sobre terra em nome de Jesus. Espírito Santo, seja bem-vindo para fazer o que o Senhor tiver que fazer, sonda o nosso coração, para recebermos o melhor de Ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Que louvor maravilhoso, nosso Deus. Gente, Deus é bom demais, né? Não é não? Amém. Hoje é o nosso... Obrigado, Christian. Hoje é o segundo episódio da nossa série O Caminho. Quem sabe qual que é o tema de hoje? Qual que é o tema de hoje? Alimento. Vamos falar sobre alimentação. E a primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui é que eu vou usar também muitas metáforas, né, sobre a nossa alimentação física para explicar o nosso alimento espiritual. Então, só para contextualizar, que entenda que o que eu estou falando aqui serve para o mundo espiritual. É só para a gente entender aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus eterno, Pai, Deus Todo-Poderoso, ora que agora, Pai, para que o Senhor esteja presente neste lugar, ó Deus. Pai, ora ao Senhor, ó Pai, eu creio que o Senhor já colocou, ó Deus, a Tua vontade neste lugar, ó Pai, e que aqui, ó Pai, a boa terra para a semente do Senhor, ó Deus. Pai, estamos aqui, ó Pai, com o coração aberto, Deus, para receber de Ti, ó Pai. Flua em nós, ó Deus, o Teu rio, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, eu achei uma coisa muito interessante, eu fui procurar o significado também de alimentação, o que significa de verdade alimentação. Olha que interessante. A alimentação é o abastecimento renovado do conjunto das substâncias necessárias à conservação da vida, sustento. Cara, que loucura. Acho que só disso aqui já dá para poder entender. O que nos sustenta? Vamos parar para pensar aqui primeiro. A gente acabou de nascer de novo, certo? A alimentação ela é o segundo passo. Nós acabamos de nascer. Só para a gente entender o que significa de novo esse nascimento, o que acontece com a gente agora? Ô Rian, coloca aqui para mim Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então vamos lá, a gente nasceu de novo, então agora quem vive não é a gente, é Deus. É Cristo Jesus que vive em nós, certo? Eu achei interessante porque Jesus, aquele que hoje vive em nós, ele tem uma passagem onde ele fala qual que é o alimento dele. Rian, abra para mim agora, por favor, em Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31. Olha só para você ver, o que Cristo fala que é o que sustentava ele, o que conservava a vida de Jesus aqui na terra, a gente vai entender agora. Ó.
Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, coma. Só para contextualizar, essa passagem aqui está falando a passagem da samaritana no poço. Jesus, ele encontra uma samaritana, ele conversa com essa mulher no poço, e ele fala que ele tem uma água que se essa mulher bebesse, ela não teria mais sede. Ela beberia da água que jorra para a vida eterna. E então, depois que Deus conversa com essa mulher volta para a cidade para falar que ela tinha encontrado o Messias, e os discípulos vêm até Jesus, porque eles tinham ido até a cidade procurar comida para eles e para Jesus. Então eles diziam: Mestre, coma. Então Jesus disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Cara, olha, é realmente simples. Aquilo que nos sustenta, que nos mantém vivos, que conserva a nossa vida, é a vontade de Deus brotando em nós. É simplesmente a gente conhecer a vontade de Deus e viver aquilo que Deus já sonhou para a gente. Isso nos sustenta. Jesus, ele fala isso aqui com os discípulos no seguinte contexto. Os discípulos, eles viam até ele, né, falaram sobre ele. O que Jesus estava querendo dizer, na verdade, quando ele fala sobre o alimento, sobre a comida dele? Jesus, ele estava falando aqui para nós hoje, que somos, né, aquele em quem ele vive, que a partir do momento que a gente nasce de novo, a gente não tem que fazer mil coisas, a gente não tem que cantar, a gente não tem que pregar, porque assim, isso é uma coisa que inclusive eu tive na minha cabeça por muito tempo. Eu achava que depois que eu nasci de novo, depois que eu aceitei Jesus, eu tinha que começar a fazer alguma coisa, eu tinha que começar a tocar, eu tinha que começar a evangelizar, a dançar, a fazer alguma coisa física, material. Só que está errado. Por quê? Porque aquilo que realmente vai me sustentar, que realmente me mantém vivo, não é as coisas que eu faço, mas é para quem eu faço e o meu relacionamento com o meu Pai, que me deu essa obra, é aquilo que realmente vai sustentar o meu ser. Mas vamos lá. Aqui está falando que a comida de Jesus é fazer a vontade do Pai. Isso me leva a um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. O que vai ser a vontade de Deus para nós? O que Deus quer de nós, desde o princípio da criação? Só um palpite, vamos ver se alguém me ajuda. Para que Deus criou o ser humano? Aí, muito obrigado, Luão. A vontade de Deus para nós, desde o princípio, foi se relacionar conosco. Desde o princípio, Deus, ele nos criou para que a gente pudesse estar próximo dele. Deus, no princípio, ele vinha até Adão e Eva para conversar com eles durante o dia. A árvore da vida eterna era o próprio Deus. Aquilo que conservava a vida deles desde o princípio, no jardim do Éden, era o próprio Deus que estava com eles a todo momento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você não comesse, desde o dia que você nasceu, você ia estar vivo hoje? Tem alguém aqui que sobrevive sem comer? Tem alguém aqui que, sério, de verdade, alguém que fica 2 dias sem comer? Assim, dá 3 horas eu já estou caçando um lanchinho. Eu não sei vocês, mas às vezes eu estou em casa à toa, eu nem estou com fome. Mas eu estou à toa em casa, eu vou na cozinha e falo: tem um biscoito no pote, vou comer. Mas isso acontece no nosso corpo, a gente faz isso com o nosso corpo, cuidando do nosso corpo, alimentando o nosso corpo, mas a gente esquece que a nossa alma, ela também precisa de um alimento. O que realmente é eterno, o que realmente vai perdurar em nós, é a nossa alma. É realmente isso que deve ser alimentado todos os dias.
quando Jesus fala sobre a vontade dele, sobre a obra que ele separou para nós, Deus ele diz que a vontade dele é que todos sejam salvos. A vontade de Deus desde o princípio foi que toda a humanidade se salvasse. E cumprir essa vontade é o que nos mantém vivos. Vocês já ouviram um ditado sobre a bicicleta? Um exemplo da bicicleta. Se a bicicleta ela continua em movimento, ela não cai, não é? Se a bicicleta ela parar, ela tomba, não tomba? Da mesma forma, o nosso caminhar com Cristo. A partir do momento que a gente começa a caminhar, a fazer a vontade dele, a partir do momento que a gente começa a cumprir a obra que Deus separou para nós, a gente se mantém em equilíbrio. Aquilo nos sustenta. O continuar, a partir do momento que a gente nasce, o caminho para Jesus, o caminho que a gente tem trilhado, é o que nos sustenta. Mas aí você pode estar perguntando, por exemplo, a gente está falando que a alimentação ela é o segundo passo. Como é que uma pessoa que acabou de nascer, que ainda não tem às vezes conhecimento da palavra, é uma pessoa que às vezes ainda não tem experiências imensas com Deus, como é que uma pessoa que ainda não entendeu profundamente o Evangelho vai poder sair às vezes fazendo esse tanto de coisa? Vai sair pregando ou o que for? Vocês já pararam para pensar que, falando que quando nós nascemos de novo, agora é Cristo que vive em nós. Vamos lá, agora é Cristo que vive em nós. Quando nós nascemos, Cristo vive em nós. Segunda coisa, Cristo, ele é o caminho que nos guia. Cristo, ele é a vontade que nos sustenta, né? A vontade de Deus, a vontade de Cristo é que nos mantém no caminhar. A obra que Deus separou, foi Deus quem determinou a obra, foi Cristo quem determinou a obra. Se Cristo, ele está com a gente desde o começo, se é Cristo que nasceu em nós, se é a partir do nascimento que nós começamos a ser sustentados por Cristo, a maneira como você vai fazer a obra do Senhor, onde você vai levar o Evangelho do Senhor, não vai ser às vezes tocando de cara, não vai ser às vezes ministrando, ou seja o que for, procurando algum ministério na igreja. Vai ser o seu próprio testemunho. A Luciara falou aqui na primeira pregação, que o nascer de novo é uma mudança de vida. É um passo que a gente toma, que na verdade existe um processo por detrás. Correto? Para nascermos de novo, existe uma gestação. Nós passamos por um processo para ser transformados, e agora nós nascemos de novo. Esse processo que você vive, a transformação que o relacionamento com Deus gera em você, é aquilo que vai transformar as pessoas ao seu redor. Gente, eu lembro a quantidade de pessoas que já veio falar, às vezes comigo, aliás, um exemplo, ficar um pouco mais claro. Vocês já viram uma pessoa andando na rua, e aquela pessoa, às vezes uma pessoa que a gente viu, às vezes afundada na droga, ou que por algum momento caiu em algum vício, e essa pessoa começou a perder tudo que ela tinha na vida dela, ela começou a se desfair, ela começou a se desvair de si mesma. Aí você fica um tempo sem ver essa pessoa, às vezes você vê essa pessoa na rua, trombava com ela, mas aí de um tempo essa pessoa some, e passa 2 semanas, passa um mês, passa 3, passa um ano, aí de repente você encontra essa pessoa na rua de novo. Só que agora essa pessoa, ela largou o vício dela, essa pessoa ela recuperou a família que ela tinha perdido, essa pessoa agora ela começou ela tem um trabalho, essa pessoa agora ela mudou totalmente, não é mais uma pessoa. Essa pessoa que você viu já não é mais aquela mesma pessoa. Já aconteceu com você? Vocês já viram alguma pessoa assim? O impacto que isso gera pra gente, de olhar e falar, meu Deus, cara, você nem parece a mesma pessoa. E é essa transformação que Deus espera de nós. É essa transformação que vai continuar fazendo com que a gente continue caminhando. É essa transformação que começa a gerar em nós. É essa transformação que, aliada ao nosso relacionamento, começa a moldar em nós um novo caráter e começa a se manifestar naturalmente. Você não precisa se preocupar agora, que você acabou de nascer, em tocar, em ministrar. Não é esse o objetivo, não é esse o foco. A maneira com a qual você vai levar a palavra do Senhor é através do seu testemunho
de vida, é através daquilo que Deus já fez em você. Até porque, quando Deus ele nos chama para fazer alguma coisa, eu acho interessante o Douglas Gonçalves dar um exemplo muito claro disso para a gente poder entender. É um pai que vai lavar o carro com o filho. O que esse pai faz? O Douglas começa a contar. O pai, quando ele chama o filho para lavar um carro com ele, o pai está preocupado com o serviço do filho? Ele está preocupado se o filho vai saber esfregar direitinho? Ele está preocupado se o filho sabe polir um capô, sabe passar um pretinho na roda? Ele está preocupado com o serviço do filho dele? Não. Quando o pai ele chama o filho para prestar um serviço, para ajudá-lo no serviço, o que o pai quer com o filho? Ele quer se relacionar com o filho. Quando o pai chama o filho para ajudar a lavar o carro, ele não está querendo que o filho lave o carro da melhor maneira possível, porque ele sabe que se ele fizesse sozinho, se o pai fizesse sozinho, ele ia acabar mais rápido, o serviço ia sair muito melhor, ele ia gastar menos produto, né, menos sabão, menos pretinho, menos água, mas ainda assim, pelo fato de ele querer passar tempo com o filho, é que ele permanece, é que ele chama o filho para lavar um carro. Da mesma forma, é Deus conosco. Deus ele não nos chama para um ministério, quando ele nos chama para poder fazer, porque ele precisa do nosso serviço. Não é isso que Deus está chamando para a gente fazer. Não é isso que vem após o nosso nascimento. Ele nos chama para se relacionar conosco. Porque o relacionamento que surge em nós com Deus, através da nossa obra, ele impacta vidas. O seu testemunho irá impulsionado através das vidas que vão enxergar em você o Cristo que agora vive. A gente para pensar que, na verdade isso é uma coisa que eu estava pensando, eu não tinha consciência disso, de que eu não precisava prestar um serviço para poder me manter firme. Eu não precisava estar fazendo alguma coisa na obra para poder estar realmente saciado. Não era isso que me saciava. Mas eu fiquei muito tempo prestando serviço, achando que isso me preenchia, achando que era isso que ia realmente me sustentar e me manter. Só que eu estava errado, porque é como se eu tivesse ido lavar o carro com meu pai, só que meu pai ia brincar, ia jogar água em mim, eu fugia e falava, pai, deixa quieto, acabava de esfregar e queria voltar para o meu quarto para jogar videogame. Eu queria prestar o serviço, mas eu não queria me conectar com meu pai, que estava ali comigo. Eu prestava serviço, muita gente sabe, às vezes, um tempo atrás, eu fazia muita coisa na igreja, eu estava o tempo inteiro na igreja, de 2 horas da tarde até 9 horas da noite, no sábado, e assim, toda semana, todos os dias, só que eu estava enganado. Eu achava que a obra que eu cumpria era o que estava contando. Eu achava que a obra que eu realizava era o que ia me sustentar. Eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu sou uma pessoa que nasci na igreja. Eu fui criado na igreja, mas ainda assim, eu achava que, não sei se quem já nasceu na igreja também tinha isso consigo, eu não sabia o momento em que eu tinha me convertido. Porque eu pensei assim, todo mundo tem um momento que levanta a mão e aceita Jesus. Eu conheço Jesus desde que eu nasci, então nunca aceitei. Porque eu nunca tive esse relacionamento, porque eu ainda não tinha provado do alimento. Eu estava dentro da igreja, mas eu era um corpo morto. O meu corpo estava vivo, aliás, mas o meu espírito era morto. Eu não tinha nada que conservasse a minha vida, eu não tinha um sustento, eu não buscava esse sustento em Deus. E isso me afundou, porque a partir do momento que as obras foram tiradas, que eu não pude mais prestar obra, eu comecei a questionar minha fé. Eu comecei a me questionar, eu lembro quando a igreja fechou, eu comecei a me questionar quem era Deus, eu comecei a me questionar eu sabia que existia um ser que criou tudo, eu não acreditava que tudo foi simplesmente aleatório por causa da perfeição que existe na natureza, mas eu comecei a me questionar, quem é Deus? O que esse cara realmente quer comigo? O que esse cara realmente está esperando de mim? O que realmente o que é que realmente está escrito na Bíblia? E o que isso realmente faz sentido? Isso não faz sentido.
eu começava a me questionar, e eu lembro que todos os dias, a gente começou a orar lá em casa, em família, mas todos os dias eu ficava perguntando para minha mãe, para o meu pai, fazendo perguntas como, ô mãe, me prova que a gente não vive um teatro para Deus, de que eu realmente não estou escolhendo fazer isso, e eu ficava com isso na cabeça muito tempo, eu não entendia, porque eu ainda era um corpo morto, eu ainda era um espírito morto, até que o dia que, hoje eu sei o dia que eu voltei para Jesus, em que eu realmente aceitei Jesus, inclusive nem foi na igreja, foi um despertar. Eu lembro que a gente foi pescar, eu fui para Três Marias pescar, com o Robson, o Diniz estava com a gente também, e eu lembro que quando a gente estava voltando do carro, eu lembro que na verdade enquanto eu estava afastado, as pessoas ficavam ao meu redor, né, não me deixavam me afastar totalmente, e sempre falava de Deus para mim, sempre plantava uma semente. E enquanto a gente estava voltando dessa viagem, eu falei assim, cara, eu sei que eu estou me questionando hoje, eu sei que eu estava me questionando hoje, mas eu sabia que isso em algum momento ia passar, porque eu tinha essas dúvidas na minha cabeça, mas no meu coração eu sabia que o que realmente faltava era a presença. Eu sabia que no fundo realmente existia um Deus, e eu estava me negando a enxergar, porque eu sabia que o que Deus queria fazer em mim ia doer. Porque eu sabia que para que eu nascesse de novo, eu ia ter que passar pela dor do parto. E por isso eu me negava a entender. Porque eu não queria viver, eu não queria passar por esse sofrimento e ter que despender da minha vida, assim, dos meus desejos, e por isso eu me negava. E eu lembro até hoje, no dia 20 de maio de 2020, eu falei, eu cansei. Eu cansei de fugir daquilo que Deus tem falado para mim o tempo todo. Eu cansei de fugir daquilo que realmente Deus colocou na minha vida, o propósito que Deus realmente estabeleceu para mim. E foi quando eu comecei a caminhar. Foi quando eu comecei a buscar realmente o Evangelho, buscar entender o que realmente era o Evangelho e o que realmente Deus estava para fazer na minha vida. E as coisas começaram a acontecer muito rápido, eu comecei a ver muita coisa, eu comecei a estar realmente aberto, e foi quando eu tive esse despertar, eu realmente comecei a nascer de novo, e comecei a entender que enquanto eu não estivesse enquanto eu não tivesse um relacionamento primeiro com Deus, nada ia dar certo. Porque tudo que eu tentava fazer, tudo que eu tentava jogar, parava. Nada fluía, nada ganhava vida. Tudo que eu colocava na minha mão, eu não conseguia fluir naquilo, porque eu não tinha vida. E quando eu comecei a buscar essa vida, quando eu encontrei essa vida, as coisas simplesmente fluíram. Tudo começou a fluir de uma forma que eu não consigo nem explicar. Nessa época eu não podia encontrar trabalho, porque eu não tinha dispensa militar, então eu não conseguia trabalhar de carteira assinada. Eu falei no dia 20, eu quero voltar para Jesus, eu quero viver o que Jesus realmente quer. No domingo, isso foi no domingo à tarde. Na segunda-feira de manhã, meu tio foi na minha casa e falou, olha, eu estou precisando de um menino para trabalhar comigo. Eu tinha acabado de formar, então eu não trabalhava, eu não fazia curso, eu estava totalmente parado, sem saber para onde ir, e Deus me tratou. Deus, ele me falou assim, Deus, na verdade, ele viu que eu tinha aceitado viver esse processo, então Deus, ele usou o meu tio, me chamando para trabalhar hoje, no lugar onde eu trabalho hoje, porque eu sabia que no momento em que eu me encontrava, sem um alimento, sem pessoas ao meu redor que fornecessem esse alimento para mim também, eu não ia conseguir crescer, eu não ia conseguir conservar a minha vida, não ia conseguir crescer espiritualmente falando. E então Deus me colocou num ambiente cercado totalmente de pessoas voltadas para o Evangelho, pessoas que creem em Deus e que começaram a me ajudar, começaram a pregar para mim todos os dias. E isso foi trazendo em minha vida, isso que foi me despertando essa vontade de querer buscar a Deus, de criar meu próprio relacionamento com Deus. E onde eu queria chegar com isso tudo, contando toda essa história? Duas coisas. A primeira é de que, cara, busca primeiro Deus. A partir do momento em que você realmente encontrar Deus, que você criar o seu relacionamento com Ele, a vida fica mais leve. E eu estou falando assim de vida normal mesmo, acordar de manhã é mais leve, é mais tranquilo, você não anda mais mudado para dentro, morrendo de fome, porque agora você está saciado, o seu espírito é um espírito saudável.
quando você começa a entender que Deus ele quer se relacionar com você através das coisas que Ele colocou nas suas mãos para você fazer, você começa a caminhar com Ele. E a segunda coisa que eu queria te dizer é de que, da mesma forma que, como você um dia já recebeu o alimento, como da mesma forma que você nasceu, alguém teve que colocar papinha na sua boca, alguém teve que pegar você no colo, esquentar a mamadeira, ir lá e dar o leite, esperar você gorfar, da mesma forma que alguém teve que te servir, agora que você encontrou o alimento, você também pode entregar esse alimento. Porque o bom é, Jesus ele fala, eu sou o pão da vida. O bom é que, assim, diferente da nossa vida carnal, que a gente, assim, se vai comendo, a tendência é só engordar, né? A saúde vai toda. Mas no reino espiritual não. Quanto mais a gente come, mais saudável a gente fica. Quanto mais a gente se alimenta, mais a gente pode mais a gente pode alimentar o outro. Quanto mais a gente tem de relacionamento com Deus em nós, quanto mais intimidade com o Senhor tem em nós, mais leve fica a vida, mais leve fica o nosso fardo, mais leve fica o nosso corpo. A gente começa a andar mais leve, começa a sentir mais a vida de uma maneira natural. Por quê? Porque agora você tem um corpo saudável. Todo mundo aqui sabe como é que é estar gripado? Ou então sabe, por exemplo, quando a gente acaba um jejum, e seu corpo está doente, ele não está com a saúde 100%, a gente não fica desanimado, dá vontade, por exemplo, um dia que a gente acorda gripado, por exemplo, a vontade é deitar no sofá e não levantar para mais nada, ficar fungando o nariz o tempo inteiro, porque o nosso corpo ele não está saudável, então a gente não consegue caminhar, a nossa vida ela fica mais pesada. Levantar da cama, levantar no sofá é algo mais difícil, porque o nosso corpo não está saudável, porque a gente não tem a saúde necessária para fazer o básico, para poder viver o básico. E da mesma forma é com o nosso espírito. Se a gente não tem o mínimo de relacionamento, se a gente não tem uma vida espiritual saudável, as coisas não fluem. Fica mais difícil caminhar, fica mais difícil pregar, fica mais difícil vir a um culto, fica mais difícil o simples caminhar, porque a gente não tem essa saúde que é gerada em nós através do relacionamento. E uma das coisas mais importantes que eu queria frisar muito hoje para você é a de que, como essa música falou aqui hoje, ser mudado pela tua glória é o meu anseio, é o meu maior prazer. Entenda que a partir do momento em que você se alimenta, quando você está sadio, o seu eu, ele morre. O seu eu, ele continua morrendo. As suas vontades, elas continuam morrendo. Agora que Cristo vive, as suas vontades elas continuam morrendo. O que eu estou querendo dizer é que a partir do momento em que você é alimentado, em que você encontra o verdadeiro alimento, que você realmente está saudável, isso gera em você uma mudança. O seu relacionamento com Deus, o seu alimento diário, ele tem que gerar em você uma mudança. No dia a dia, as coisas elas vão acontecendo, o mundo vai girando normal, só que o mais interessante dessa mudança é que é algo natural. Por mais que às vezes pareça forçado, às vezes a gente fala que quando a gente tem que aceitar Jesus, a primeira coisa que a gente fala é que, nossa, vou ter que parar de fumar, de beber, mas aquelas coisas que realmente permanecem em nós, depois que nós nascemos, essas coisas elas vão indo embora, só que não tem peso. A partir do momento em que a gente começa a viver mais sobre Cristo, a partir do momento que a vontade de Cristo começa a nos sustentar, a mudança é natural. Você não precisa ter medo da mudança, você não precisa ter medo de se deixar ser moldado, porque é algo natural. Tem coisa que realmente dói, mas a mudança de vida, o relacionamento com Deus, ele te gera automaticamente uma mudança natural. A palavra que eu queria trazer hoje é uma palavra muito curta. Fica de pé, feche seus olhos e se pergunta, começa a se perguntar agora para você mesmo. Como é que está a sua saúde espiritual? Como é que está o seu dia a dia hoje? Você tem se alimentado?
Você está com fome? Eu não estou falando de fome carnal aqui agora. Para pensar aqui agora. Você sente fome? Você sente um anseio? Está difícil levar as coisas rotineiras da vida? Para pensar nisso hoje. Porque hoje Deus está dizendo, tem um banquete. Aqueles que têm fome podem se sentar à mesa, pois o banquete é servido por Deus. Traz agora na sua memória os momentos em que você deixou às vezes de se alimentar, os momentos em que você tomou uma decisão de abrir mão do seu relacionamento com Deus, a partir do momento que Deus ele te incomodou, o Espírito Santo te incomodou e falou assim, você está com fome, ou você precisa se alimentar. Da mesma forma que uma mãe fala para o filho, você tem que almoçar, você tem que comer verdura, porque senão amanhã você vai ficar doente. Da mesma forma o Espírito nos incomoda. Você precisa desse relacionamento, precisa desse alimento, porque esse alimento ele te sustenta, é o que vai te guiar. O alimento é o próprio caminho, e é a partir do nosso relacionamento com Ele, é a partir do nosso encontro com Ele, que a nossa vida ela fica mais leve, e ela vai ser levada com mais fluidez. Continua com seus olhos fechados. Quem me conhece já sabe até a frase que eu vou falar agora. Vamos ver se alguém me conhece aqui de verdade. Dá um grito aí e fala a frase que eu vou falar. Glória a Deus! Eu quero mais forte. O lado que você alimenta é o que vence a guerra. A gente tem dois lados, o carnal e o espiritual. E como a Lu falou no último culto, na célula,